Eu já falei aqui no canal sobre liberdade, né? Sobre assumir responsabilidades e tal. E tem uma coisa que eu queria comentar com vocês hoje, que é a respeito do medo, cara. E, e o medo é uma coisa impressionante, o tanto que ele impacta nas nossas vidas e a gente não percebe, e não dá a devida é, importância e peso para ele, né? E notoriedade para como ele tem o poder de influenciar a nossa vida e, e de forma negativa, né? Muitas vezes. Então, tipo assim, eu tava refletindo sobre isso e, cara, como o medo faz a gente ficar para trás, como ele faz a gente ficar com o freio de mão puxado, como ele faz a gente deixar de ser a gente mesmo, sabe? Tipo assim, em vários níveis, né, das nossas vidas, não só do nível financeiro, que a gente fala muito aqui de Bitcoin, questão financeira, mas de outras áreas também. Eu fico reparando isso, que, cara, muitas vezes a gente deixa de experimentar, de tentar coisa, de ir lá e errar em coisas que a gente pode errar e tá tudo bem, mas não, a gente tem esse medo, essa trava que, que faz com que a gente realmente deixe de aproveitar mais a vida mesmo em si. E eu penso nisso e penso realmente assim, cara, e isso está muito associado à minha forma de enxergar o mundo, porque eu acredito que existe uma coisa além dessa vida aqui e, e na verdade o medo ele nos prende aqui nessa dimensão aqui como se fosse uma coisa, como se fosse a maior coisa do mundo e a única coisa que existe. Então faz a gente ser pequeno demais. Isso, no meu ver, é triste, porque deixa a gente sem possibilidades, sem perspectiva, sem profundidade mesmo. Hoje é um vídeo mais reflexível mesmo, mais lento, digamos assim, mas eu acredito que o medo ele é o nosso, se não o maior, um dos nossos maiores inimigos, porque ele, ele assim, tem o medo que é bom, né? Que tipo assim, evita você de morrer, por exemplo, você chegar na beira de um precipício, o seu joelho começar a tremer e tal. Esse é o medo de alerta, né? O estado de alerta que injeta aquele estímulo, né? Químico no seu corpo, eu nem sei o nome do negócio, mas tipo assim, se você fizer isso, você vai sentir aquele medo, assim, aquele impulso de ir para trás, porque você não quer nem chegar perto da possibilidade ali da, da morte física. A gente tem isso como um instinto, né? Mas eu tô falando daquele medo que, que é preciso a gente enfrentar, que é preciso a gente ter a coragem de enfrentar para superar obstáculos. E porque eu acredito que justamente isso, né? Tipo assim, a questão da coragem não é não ter medo, mas sim enfrentar o medo, né? Ir e enfrentar aquilo ali mesmo estando com medo, né? É, volto a falar, né? Não a questão do precipício. Também não vai ser burro. Ah, o precipício, vou com coragem, sem medo, vou pular. Porra, você vai morrer, tá ligado? Não é esse o ponto. O ponto é de se arriscar, de se permitir dentro de um escopo onde você não corra risco de vida. Mas eu reparo que o medo ele passou disso, ele invadiu a sociedade como um todo e que as pessoas vivem cagonas ao extremo, vivem com medo extremo. É,
eu relaciono isso muito tem muito a falta de fé também, muita questão de não reconhecer e não perceber é, esse mundo material nosso como um mundo finito e que mais importante que isso é a vida a vida como um todo, né? A verdadeira vida, a vida maior, a vida espiritual, a vida extracorpórea, como você quiser chamar. Mas isso implica em coisas menores mesmo, inclusive da nossa vida financeira mesmo, das nossas relações, da nossa relação com, com, com dinheiro, com empreender, com, com viver, porra, vou tentar, eu preciso que dê certo e tal, e eu vou tentar. E tipo, é, pessoalmente falando, né, teve coisas que eu enfrentei, mesmo estando com medo, que foram muito boas para mim, assim, na minha vida. Tiveram um resultado muito positivo. Por exemplo, quando eu saí da casa dos meus pais e fiz as contas lá, né, do que eu precisaria financeiramente para sobreviver, para me manter. E na real as contas eram muito. Não fechava, sabe? Não dava muito certo, não batia, mas eu tava num ponto que, tipo assim. Cara, a casa dos meus pais já é a casa dos meus pais, não é a minha casa mais, entende? Pra mim chegou naquele ponto ali onde que a famigerada zona de conforto já não era mais a zona de conforto, né? E alguma atitude precisava ser tomada. Então, eu corri esse risco, sabe? Mas, tipo assim, não foi um risco mortal. Foi um risco que, porra, se tudo der errado, se não der certo, vou voltar para casa dos meus pais. E pegando isso de sair de casa também, rolou comigo. Eu quis ir para fora do país e tal, tentar uma coisa diferente, sair do emprego que eu tava na época lá, porque para mim já não tava funcionando mais, eu tava deprimido com aquela minha situação na época lá, que eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não vou sair do emprego e ficar em casa sem fazer nada. Era uma época também muito difícil tava muito difícil o mercado de trabalho, conseguir o trabalho e eu tinha esse emprego garantido lá, né? Então eu falei, porra, velho, vou tentar alguma coisa fora, tipo, vou tentar explorar. E cara, entre aspas, deu errado, porque eu acabei ficando deprimido pra caralho fora do país, né, que é uma merda. Só que essa viagem foi uma revolução na minha cabeça, assim, tipo assim, foi um crescimento pessoal tão absurdo, cara, tão absurdo, que eu faria tudo de novo. Depois de 6 meses, eu voltei pro Brasil, tipo, meus amigos, meus familiares que estavam aqui, para eles passaram 6 meses assim, rapidamente, igual passou esse ano para mim, por exemplo, estando na mesma casa, no mesmo emprego e tal, tipo assim, foi muito rápido, passou muito rápido e pouca coisa mudou, digamos assim, né? É, não, mudou, eu casei e tal, isso muda pra caralho, mas enfim, vocês entenderam. E naquela época, pra mim, depois de 6 meses, tipo, quando me perguntaram, pô, mas você já voltou e tal, que eu percebi, eu falei, cara, é muito o tempo, quando a gente olha o tempo, é muito relativo, porque em 6 meses o que eu vivi foi algo gigantesco. Morei em vários lugares diferentes, visitei países diferentes. Foi um dinamismo, inclusive eu fiquei cansado também. Eu falei, porra, mano, eu quero um lugar para voltar. Foi inclusive algo de autoconhecimento importante, do tipo assim, cara, eu não ficaria feliz em ser, por exemplo, um nômade digital. Eu tenho vontade de ter um lugar para voltar, né? O meu lugarzinho, minha casinha ali e tal. Mas aí eu pude perceber isso, tipo, cara, se eu não arriscasse, se eu ficasse naquele mesmo lugar que eu trabalhava e daquele mesmo jeito e se contentando com o medíocre, se contentando com aquele estado
em que eu não estava feliz, mas era confortável para mim, porque era conhecido, né? A gente já falou sobre isso no canal aqui também, de tipo assim, por mais bosta que esteja a situação, você se adapta a ela e o desconhecido a ela se torna mais desconfortável do que permanecer naquilo que já é conhecido. Isso é muito louco. E isso tem muito a ver com essa questão do medo. Cara, tudo dá medo. Mudar, comprar uma coisa muito gigante, mudar de cidade, mudar de casa ou mudar de rotina, tudo isso causa medo. Tudo isso a gente tenta evitar ao máximo, porque é um passo no desconhecido. Só que o que eu aprendi, o que eu entendi é que sim, os riscos eles devem ser calculados, mas muitas das vezes existe o fator, lógico que existe o cálculo, o fator racional, vou entender as consequências que isso aqui pode me gerar, tipo assim, o melhor que pode acontecer, o pior que pode acontecer. Sim, acho que isso é importante, isso faz parte, né, de um plano, de uma programação. Só que tem muito a questão da intuição junto também. E a gente nega que existe a intuição também. A intuição fica, tipo assim, em segundo plano, como se ela fosse algo inferior à razão. E não é. Eu acredito que ela deve ser levada em conta junto com a razão. São duas coisas que você tem que trabalhar juntos ao mesmo tempo e manter equilibrada. Senão você fica desequilibrado por um lado e você acaba fazendo merda. Ou então, não só fazendo merda, mas tomando caminhos ou atitudes e indo para lugares que você não quer ir. Simplesmente assim, simples assim. Tipo assim, na sua cabeça você fica, não, esse aqui é o certo, tá, porra, faz total sentido, é isso e tal. Só que, por outro lado, o seu sentimento tá te falando outra coisa. Só que o que a gente tende a fazer, inclusive eu acho que isso é uma parte de até doença social mesmo, esse ignorar dessa intuição onde valores masculinos sobressaem sobre o feminino, né? E eu não estou querendo dizer aqui que é tipo assim, machismo e tal, não sei o quê, mas é a questão do próprio feminino ser mal visto. Tanto é que as mulheres estão querendo ser homem, tá ligado? Na nossa sociedade atual, as características do feminino são rebaixadas. Então a mulher que é considerada bacana é a mulher empoderada. E o que é a mulher empoderada? A mulher com característica de homem, fraga. Tipo assim, isso é meio que bizarro, não faz muito sentido. Mas o ponto é que muitas das vezes esse medo, o trabalho do medo é justamente esse rebalanceamento do racional com o emocional, sabe? Cara, eu não posso ser completamente emotivo, largar tudo, vou pelo coração e foda-se e tal. Não, o que eu quero dizer é justamente buscar um equilíbrio entre razão e emoção aqui, né? E sentimento. Então, eu acho que isso fez as coisas, né, da minha vida. É um relato muito pessoal aqui, né? Mas as coisas da minha vida que eu pude reparar que que eu tomei atitudes que às vezes não era muito racional, só que foi momentos ali que no meu sentimento falou mais forte do tipo, cara, não faz o menor sentido você continuar num trabalho que te faz infeliz pelo resto da vida porque você tem um tipo de segurança. Tipo assim, cara, é quase um chamar divino, assim, do tipo, não é pra isso que você tá aqui, tá? Vai pelo caminho que você tá sentindo que é o caminho certo. E isso acontece várias vezes na nossa vida, assim, a gente acaba abrindo mão disso justamente por conta do medo. Então, vários momentos eu tive assertividades
levando isso em consideração. Eu já contei isso aqui também, né? O negócio da Blaze, tipo assim, de ir trabalhar na Blaze, que era um negócio que financeiramente era muito bom, mas que não fazia sentido pra mim no sentimento. E veio um sentimento forte pra caramba. Algo que era muito difícil de ignorar, mas eu fiz muita força racional pra ignorar aquilo ali. E no fim, eu vi que era merda, eu vi que era cagada. Então, tipo assim, eu consegui sair fora naquele momento ali, mesmo tendo insistido, chegou uma hora falando, não, velho, não é isso mesmo. O negócio tá falando muito mais alto ali, vamos dar ouvido. Então, é, enfim, resumindo, eu acho que o medo ele prende a gente numa persona também, com medo de tipo assim, ah, velho, não vou ser aceito. Ah, por exemplo, ah, estou com medo de fazer um vídeo sobre medo aqui no YouTube que que sai um pouco da parte financeira ali, não é necessariamente sobre parte financeira, pode ser aplicado a isso também, mas estou com medo de falar sobre isso no meu canal do YouTube porque eu vou ser julgado de alguma forma, ou as pessoas não vão concordar comigo, ou não sei o quê. Tipo assim, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo assim, é, é mais foda-se menos medo, tá ligado? É mais ser fiel ao seu sentimento, também ao seu sentimento, e tentar relevar isso de ficar pensando, tipo, nossa, velho, desse medo de rejeição, de medo de não pertencimento. E é incrível porque as pessoas que conseguem ser mais autênticas e mais verdadeiras aquilo que elas são de verdade, aquilo que elas sentem, são as pessoas que mais atraem pessoas. Isso é muito louco, né? Tipo assim, para pra pensar no seu meio, nas pessoas que você conhece, ou em artistas, por exemplo, conhecidos, né? Que essas pessoas, elas te cativam, elas têm esse brilho a mais, justamente porque em algum momento elas dão uma coça no medo, sabe? Tipo assim, ligam realmente o foda-se pro medo e se permitem ser aquilo que elas são na essência delas. Aceitando elas enquanto seres humanos falhos ali, mas beleza, velho, é isso que eu sou, é isso que eu tenho para oferecer, é isso que eu tenho para falar, é isso que eu tenho para. É dessa forma que eu penso. Pensei em uma forma, pensei de uma forma idiota, burra, igual no vídeo de ontem lá, eu falei do pensamento burro que eu tinha lá. Porra, mas mudei de opinião, estava aberto a mudar de opinião e quero continuar estando aberto a opinião. Eu sei que a gente tem essa tendência de se moldar e seguir por um caminho, mas sempre estar aberto para tentar pegar um caminho que seja mais interessante, um caminho que seja mais importante, um caminho que vai nos levar a um lugar melhor, entendeu? Vai nos realmente enriquecer enquanto pessoas, nos moldar para sermos cada vez melhores, porque afinal é isso, meio que isso que a gente está fazendo aqui, pelo menos é o que eu acredito, entendeu? Então, tipo assim, no real, na real, é meio que aquele sentimento, aquele pensamento um pouco mórbido, mas realista, do tipo, cara, você vai pra vala, cara, você vai, sabe, seu destino final é virar papá de verme. E é isso, cara. Aceite isso. Então, tipo, quando você se pega pensando nisso, você vai ver, pô, o mais importante, então, é me melhorar, é ser fiel à minha própria essência, é enxergar que existe um medo, uma trava e na minha relação com as outras pessoas, mas foda-se, cara. Foda-se. Ah, mas a pessoa não concorda. Foda-se, mas a pessoa vai te xingar na internet. Foda-se. Mas a pessoa vai vir nesse vídeo e vai falar: ah, porra, você é um merda, velho. Cala a boca. Foda-se, cara. Foda-se. Na real, é muito isso, cara. É, parece aquela fala daquele cara lá, o Rafael, né? Que ele chama, que ele fala, como é que é? Menos ansiedade, mais foco, menos ansiedade, né? Então é tipo, velho, menos medo, mais foda-se, menos medo.
É isso, cara. Quando for pra encarar, né? Tipo, encare o medo com coragem, tipo assim, enfrente os medos que aparecerem pra você de forma autêntica, de forma verdadeira com você mesmo, porque você pode achar as pessoas de fora, os artistas, ou aquele amigo que você admira demais, você vai achar, porra, aquele cara ali é aquela pessoa muito foda e tal, e tá tudo bem achar isso, mas tipo, você tem essa parte foda também, só que muitas vezes o medo te prende e te faz ser uma pessoa meio merda, meio medíocre, meio uma pessoa que você até tem vergonha de si mesmo, mas eu acho que chega a esse ponto justamente por você negar tanto a sua verdade e querer que a sua verdade seja a verdade do outro, que você passa a ter medo da sua própria verdade, sabe? Isso meio que não, no final das contas não faz não faz o sentido lógico no racional, nem o sentido sentimental, sabe? Nem o sentido intuitivo da parada. Então, tipo, é isso, cara. Vai, encare o medo dessa forma, de algo que precisa ser enfrentado, e eu acho que no fim das contas a gente vai. E não é enfrentado e vencido e acabou, nunca mais vai ter medo. Não, a gente vai continuar tendo medo, mas acho que é no dia a dia, no se descobrindo, no se reafirmando, no se colocar naquela posição de vulnerabilidade e ao mesmo tempo autenticidade, que vai fazer a gente ser a gente melhor, sabe? Porque eu acho que é esse o ponto, a ser cada vez a melhor versão da gente mesmo, né? Pô, papo ultra filosófico aqui hoje, né? Mas, bom, é isso, galera. Valeu. Pô, se você acompanhou o vídeo até aqui, puta que pariu, você tem uma paciência sobre-humana, mas às vezes fez muito sentido para você também, né? Às vezes a gente compartilha dessa mesma percepção. E se você quiser adicionar alguma coisa, deixa aí nos comentários também. Eu gosto de saber a opinião da galera aqui que acompanha os vídeos no canal. E, bom, é isso, pessoal. Volto amanhã com um novo vídeo. E deixa o like aí também para ajudar na divulgação do vídeo. E até mais. Valeu, um abraço. E menos medo, mais foda-se.